Um Pequeno Emanuel Muniz falando. Hoje a gente vai falar sobre o golpe de Estado, né, que Maduro deu na Venezuela. Já era de se esperar, né, que o Foro de São Paulo chegasse ao seu apogeu na Venezuela desde o início. O plano de imposição de ditaduras na América Latina tinha a Venezuela como laboratório, né? Começou com o populismo chavista, depois passaram a ferrar com a economia nacional, destruir a economia nacional, congelando preços, congelando salários, proibindo as empresas de demitir, e mais tarde até punindo as empresas que estavam falindo, né? Coisa absurda, controle de venda de produtos, controle da alimentação, que é uma técnica stalinista. E o que foi aplicado na Venezuela era o projeto para falir todos os países da América Latina, incluindo o Brasil. Lá na Venezuela também que se criou, se elegeu, na verdade, um grupo de uma proto-burguesia, né, de um tipo de burguesia, ou seja, aqueles que detêm os meios de produção, grupos de empresários que estavam sendo eleitos, né, estavam sendo alçados pelo governo justamente para fazer negociatas políticas, tal como aconteceu no Brasil. O Brasil estava entrando no mesmo processo se não fosse o fato do povo brasileiro ter conseguido impeachar, né, Dilma Rousseff, tirá-la do poder definitivamente. Se não fosse isso, eles teriam sabotado a Lava Jato, esses políticos que estão sendo presos hoje não teriam sido presos. Tá? E a Venezuela é o retrato da estratégia do Foro de São Paulo para os países da América Latina. E é importante a gente ver como é que está sendo esse processo para não deixar se repetir nos outros países, para alertar a todos. E uma das coisas que precisam ser ditas é que o Nicolás Maduro conseguiu substituir o poder do Congresso, substituir pelo Judiciário. Então, provavelmente, esse era o mesmo método que queriam aplicar no Brasil também. O Brasil entrou no mesmo processo da venezuelização, ou seja, estavam ferrando com a economia nacional, criando medidas populistas cada vez mais, criando essa classe, né, de empresas, de pessoas, né, empresárias que estavam fazendo relações políticas com o governo, relações criminosas, inclusive, né, tirando dinheiro do contribuinte para aplicar nessas pessoas, enriquecendo a si mesmos e empobrecendo o restante da nação. Esse era o processo de imposição da ditadura, né? Primeiramente, cria-se um caos econômico. Em nome desse caos econômico, cria-se logo em seguida um estado de calamidade e o governo suspende, nesse momento, né, garantias democráticas, como foi feito na Venezuela, apelando-se, né, para a Constituição, que dava respaldo a isso. Aqui no Brasil também nós temos essa cláusula que dá respaldo a isso. Cria-se um estado de calamidade e logo em seguida o governo suspende algumas garantias democráticas justamente para estabilizar o país. E aí dá-se um golpe, né, usando o judiciário. Exatamente por isso que o judiciário foi aparelhado, né? Eles colocaram pessoas no judiciário justamente para legislar e agir em prol das suas causas, né? O PT fez isso e a esquerda toda, ela é uma só. A gente não pode pensar que ela é diferente, que ela está em contradição com outra, não. Ela é uma coisa só, ela trabalha no mesmo propósito. Você tem de linhas diferentes, como linha trotskista, linha trotskista é aquela que usa um método da enganação, usa um método do roubo. Tem a linha mais stalinista, que usa o assalto de poder. Tem aquela linha, né, que é aquela revolução, né, que prega a expropriação. O Passe Livre é um exemplo desse, né, mais trotskista e stalinista. E você tem aquele social-democracia, né, que é um método fabiano, que é aquela esquerda mais higienizada, que é o PSDB hoje, né, e pregou-se durante muito tempo isso. Bom, mas ela toda é uma só, ela toda visa a tomada do poder, né? Não pelo proletariado, não pelas pessoas comuns, mas por uma elite ungida de políticos que quer dominar tudo, né? Quer controlar tudo. Isso não pode acontecer de forma alguma. E a gente vê partidos como o PSOL, que estava apoiando lá Nicolás Maduro, né? Está se esquivando. Já apagaram as postagens de apoio a Nicolás Maduro, a ditadura venezuelana que fizeram no passado, lá no site oficial do partido, já apagaram tudo, justamente porque não querem ter seu nome associado à ditadura de Nicolás Maduro. Mas, no fundo, isso é mentira mesmo. Eles apoiam
eles podem dizer que não, mas apoiam sim, eles são a favor disso aí, eles lutaram para isso e é isso que eles querem. Eles querem impor esse tipo, né, de aberração aqui no Brasil e em todos os países da América Latina. Era esse o objetivo desde o início, né, dos membros do Foro de São Paulo e continua sendo. Tá? Então a gente está nesse processo de ruptura com as esquerdas, primeiramente com essa revolução que está tendo cultural de acesso à informação do que é o conservadorismo, do que é o liberalismo clássico, do que é o anarcocapitalismo, e tudo isso rompe, né, com a filosofia e a pregação da esquerda. O que é a esquerda hoje? A esquerda é como uma seita fanática, né, uma obsessão por tomada de poder. E é isso que se deve combater hoje, deve-se combater todas essas aberrações para que o Estado não cresça de forma a não conseguir mais regressar ao estado de liberdade, né? Quanto mais Estado, menos liberdade, quanto mais liberdade, menos Estado. Então nós precisamos lutar sim pelas liberdades individuais e menos Estado. Então a nossa linha de interpretação das questões públicas e das questões políticas precisa sempre estar direcionada para a liberdade do cidadão, menos Estado, menos corporativismo. A gente vê hoje essa luta, essa bandeira da esquerda que pegaram agora recentemente, pegaram a causa da Previdência, e eu estou cismado, né, com essa causa da Previdência. Muito provavelmente ela foi colocada propositalmente para dar à esquerda uma bandeira para lutar e para agregar os trabalhadores, mas principalmente os trabalhadores corporativistas, ou seja, aqueles que estão ancorados no Estado, né? Tanto a causa da Previdência como a causa também da terceirização, né? E a esquerda está pregando hoje em dia que a terceirização vai tirar direitos. A gente pergunta quais são os direitos, né, que vai ser tirados, né? Porque terceirização sempre existiu no Brasil. O governo do PT pregou, promoveu e fez a terceirização aqui no Brasil quando trouxe médicos cubanos para o Brasil e ainda com acréscimo, né, com agravamento de ter sido em regime escravo, né? Ou seja, eles estavam aqui no Brasil, trabalhavam, mas o dinheiro não ia para o bolso deles, iria para a ditadura cubana, porque eles são apoiadores de ditaduras, né? Agora apoiam duas ditaduras, uma cubana e uma venezuelana, né? Então, estejamos atentos, né? E participantes, né? Pelo menos manifestando suas opiniões, esclarecendo dúvidas, mostrando a outra face da moeda. É importante a gente se posicionar. Eu gostaria de estar agradecendo a todos os que se inscreveram no canal Zump agora recentemente. Obrigado, né, pelos novos participantes. Sejam bem-vindos ao clube, né, à família do canal Zump. E continuem conosco, compartilhem nossos vídeos. Muito em breve a gente vai estar fazendo mais vídeos. Se você quiser sugerir algum assunto, fique à vontade. Nós estaremos fazendo o máximo aqui para estar interagindo com vocês. Valeu então, fiquem com Deus, até a próxima.